Olá pessoal, continuando sobre o estudo de integrais, agora nós vamos falar especificamente sobre o que é uma integral, definir o que é uma integral. Da mesma forma como nós definimos as derivadas pensando na questão de variação e pensando naquele problema de achar a tangente de um ponto específico, as nossas integrais elas são definidas a partir de problemas específicos, os problemas da áreas e distâncias. Então, se eu quero calcular a área de um determinado objeto, de uma determinada forma, ou a distância percorrida. Então, para calcular essa área e distância, se nós tivermos com figuras geométricas bem definidas, certo? Nós sabemos como calcular essas áreas. Então, por exemplo, se eu tiver um retângulo, como é que eu calculo a área do retângulo? Base vezes altura. Se eu tiver com um triângulo, base vezes altura dividido por 2. Né? Então, para figuras bem conhecidas, é fácil calcular essas áreas. E dependendo da minha figura, a gente pode estar pensando em termos de triângulos e retângulos. Então, por exemplo, digamos que eu tenho essa figura aqui. Essa figura a gente não tem uma fórmula específica para resolver, mas eu sei que essa figura eu posso dividir aqui em 4 triângulos. Aí eu calculo a área do triângulo A1, a área do triângulo A2, do A3, do A4. Calcular dessas áreas, eu somo todas, certo? Mas a questão é, e se a área que eu quero calcular, ela não é daquele jeito ali, as coisas bonitinhas que eu posso colocar retângulos e triângulos. Então, por exemplo, eu tenho essa curva aqui, essa função, uma função que me dá essa curva. E eu quero a área do A até o B entre a curva e esse eixo aqui, certo? Eu quero essa área. Como é que eu vou calcular essa área? Então, assim, qual vai ser a ideia? A ideia vai ser, da mesma forma como lá na derivada nós fomos aproximando até chegar na tangente, aqui nós também vamos aproximar até chegar na área. O que nós fizemos aqui para achar a área dessa figura? Nós dividimos em triângulos, certo? Nós vamos fazer algo semelhante. Nós temos aqui então essa curva, então tem a função x quadrado, essa área, essa função em azul aqui, certo? Essa curva em azul. Eu quero achar a área que está entre essa curva e o que? O 0 e o 1. Então eu quero achar essa parte pintada de azul mais clara aqui. O que eu posso fazer aqui? Para essa função aqui, percebo que eu poderia o quê? Eu poderia, olha, bora aproximar aqui para um quadrado. Base 1, altura 1, a área 1. Só que se eu aproximar aqui para um quadrado, né, percebe que tem muita coisa aqui que vai ficar a mais, né? Toda essa parte branca aqui, ela ficaria a mais. A gente pode aproximar por um triângulo, né? Se aproximar por um triângulo, né, ficaria bem mais próximo. 1 vezes 1 sobre 2, né? Só que mesmo aproximando por um triângulo, não tem como eu ir melhorando, certo? Eu ir trabalhando com uma única figura que se aproxime muito aqui. O que eu vou fazer então? Então eu vou pegar essa figura e dividir em partes e aproximar cada parte. Então eu posso pegar, por exemplo, essa figura aí, essa área que eu quero calcular, e dividir em 4 partes, certo? De larguras iguais. A largura total aqui é 1. Se eu dividir em 4 partes, cada parte vai ter uma largura de quanto? De 1/4. 1/4 aqui, 1/4 aqui, 1/4 aqui, 1/4 aqui, né? Então daqui é do 0 até 1/4, daqui é de 1/4 até mais 1/4, que vai dar meio. Aqui é de meio mais 1/4, que vai dar 3/4, de 3/4 mais 1/4, que vai dar 1. Então estou nesses locais. Essa área é essa. O que eu vou fazer? Eu vou aproximar cada uma delas por um retângulo. Ok? Então aproximei a primeira por um retângulo. Eu sei a base. Qual vai ser a altura? A altura vai ser exatamente o ponto lá na função, em cima da curva. Como é que eu acho esse ponto em cima da curva? Eu conheço a curva. Qual é essa curva? É x ao quadrado, né?
Então, se eu estou olhando aqui num quarto, aqui é 1/4 ao quadrado. Se eu estou olhando aqui no meio, aqui é o quê? Meio ao quadrado. Se eu estou olhando aqui no 3/4, aqui é 3/4 ao quadrado. Se eu estou olhando aqui no x igual a 1, aqui é 1 ao quadrado, certo? Então, se eu fizer isso, eu consigo calcular as áreas de cada um desse retângulo, porque eu conheço a base e eu tenho como calcular a altura. Calculando a altura exatamente pela função, certo? E aí essa aqui fica a minha aproximação. Que agora eu posso calcular. Então, se eu calcular, aqui vai ficar o quê? Base vezes altura, 1/4 vezes 1/4 ao quadrado. Esse outro, 1/4 vezes meio ao quadrado. Esse outro, 3/4 vezes 3/4 ao quadrado. E o último, 1/4 vezes 1 ao quadrado. E soma tudo. 1/4 vezes 1/4 quadrado, 1/4 mais meio quadrado, 1/4 mais 3/4 quadrado, 1/4 mais 1 quadrado. A soma de tudo, 0, 4, 6, 8, 7, 5. Graficamente, a gente percebe o quê? Que é uma aproximação e que ela é maior do que eu queria, certo? Então, eu posso dizer, olha, a minha área real que eu quero, ela é menor do que isso aqui. Eu achei um limitante, achei uma aproximação e sei que a área real é menor que isso aqui. Eu posso fazer de uma outra forma para ter agora o limitante inferior, como eu dividi aqui, né, as coisas. E eu peguei pela direita para achar a altura do meu retângulo. Em vez de eu pegar pela direita, bora pegar pela esquerda, certo? Então, esse meu primeiro retângulo aqui, a altura dele é 0. O outro retângulo, a altura dele estaria aqui, ó. Não aqui em cima, mas bem aqui embaixo. Para esse outro retângulo, a altura dele é aqui. Para esse outro retângulo, a altura aqui. Então, peguei agora pelo lado esquerdo, certo? Como eu vou calcular? Pela mesma ideia, base vezes altura, só que a minha altura eu pego por esse lado aqui. Então, base, 1/4 vezes 0 ao quadrado. Aqui, 1/4 vezes 1/4 ao quadrado. Aqui, 1/4 vezes meio ao quadrado. Aqui, 1/4 vezes 3/4 ao quadrado. E somo tudo. Resultado 0,21875. Graficamente a gente percebe que é menor, essa área que eu achei, que eu aproximei, ela é menor do que a que eu realmente quero. Então a minha área real, ela está entre o que? Está esse que eu calculei agora e aquele que eu tinha calculado antes. Tem como melhorar essa minha aproximação? Porque aqui ainda está distante, né? Um do outro. Tem, como eu posso melhorar a minha aproximação? Dividindo em mais intervalos. Então, por exemplo, se eu dividir em 8 intervalos, olha, pegando pela esquerda e pegando pela direita. Percebam que os erros são menores, né? Assim, o quanto sobra aqui é menor, é menos do que antes, quando tinha só 4. E o quanto falta aqui também é menos do que quanto faltava quando você tinha 4. Então, aumentando para 8 intervalos é melhor. E como eu calculo com 8 intervalos? É a mesma ideia. Só que agora, como eu tenho 8 intervalos, qual é a minha largura aqui? 1 dividido por 8. Né? 1/8. Então, aqui é 1/8 vezes 0 ao quadrado, mais 1/8 vezes 1/8 ao quadrado, mais 1/8 vezes 2/8 ao quadrado, mais 1/8 vezes 3/8 ao quadrado. Então, eu estou andando aqui de 1 em 1/8, né? E assim vai, pela esquerda e pela direita. Fazendo assim, eu tenho aqui, ó, pegando essa aproximação aqui, resultado 0,2734375. E pegando essa outra, resultado 0,3984375. Então perceba que eles ainda estão distantes, né? Mas eles estão mais próximos do que eram antes. Antes era do 0,21 para o 0,46. Agora do 0,27 para o 0,39. Então eles estão se aproximando. Então quanto mais intervalos eu for colocando, mais os dois lados, mais as duas aproximações pela esquerda e pela direita melhoram. Olha, com 10 intervalos, 0,28, 0,38. Com 20, 0,30, 0,35. Com 30, 0,31, 0,35. Com 100, 0,32, 83, 0,33, 83. Com 1000 intervalos, 0,33, 28, 0,33, 38. Então a mudança agora está na terceira casa decimal. Né? Então eles estão se aproximando bastante. Quanto mais intervalos eu colocar, mais os dois se aproximam. Então, quando eu colocar infinitos intervalos, os dois vão se encontrar, de um lado e de outro. Então, lembra lá do limite, né? Quando eu tender
para o infinito, isso aqui, pela esquerda e pela direita, eles vão se encontrar, né? E aí, então, pela esquerda e pela direita, eles vão se encontrar. E aí eu cheguei no limite da minha aproximação, encontrei exatamente a área que eu quero, ok? Aqui eu estou trabalhando com aproximação, né? E aí, o que essa minha aproximação aqui me sugere? Ela me sugere que a área real aqui, né, que eu estou querendo calcular, essa área S aqui, ela é igual ao que? Ela é igual a 1/3. Essa é a minha aproximação me diz isso. Eu estou me aproximando de 0,36666. Então, essa área, quando o n tender para infinito, então Rn é o que? É aquela minha soma, certo? Esse Rn é a soma, é isso aqui, né? Pega aqui. O R é quando a gente pega pela direita. É isso aqui. Essa soma para quando eu tenho n intervalos. O R4 com 4 intervalos. O R8 com 8 intervalos. O R100 que tem 100 intervalos. Então, meu Rn, essa soma com n intervalos. No limite desse NTD para infinito, eu estou indo para 1/3, certo? Então, olha o limite lá aparecendo. O limite no Rn com NTD infinito, ele vai para 1/3. Tem como eu demonstrar que realmente é isso aqui? Tem. Vamos lá, então. Como é meu problema? Meu problema é somar infinitos caras, certo? Em que o que? A base é 1 sobre n e a altura é 1 sobre n ao quadrado. Se for o primeiro, o outro vai ser 2 vezes 1 sobre n ao quadrado, o outro vai ser 3 vezes sobre n ao quadrado, o outro é 4 vezes, o outro é 5, e assim vai, né? Então, a minha largura é sempre 1 sobre n. Os meus pontos, então, ao quadrado é 1n, 2 sobre n, 3 sobre n, até n sobre n. Então, as alturas, 1 sobre n ao quadrado, 2 sobre n ao quadrado, 3 sobre n ao quadrado, até n sobre n ao quadrado. Então, eu estou com essa soma infinita aqui, ó. 1 sobre n vezes 1 sobre n ao quadrado, meu primeiro retângulo. O segundo retângulo, 1 sobre n, então a base, vezes a altura dele, 2 sobre n ao quadrado. O outro retângulo, 1 sobre n, a altura dele, 3 sobre n ao quadrado. E assim vai, até o último retângulo. O último retângulo, a base dele sempre é a mesma, né? 1 sobre n. E aquele ponto é o último, n sobre n ao quadrado, certo? Vamos organizar aqui para tentar encontrar essa soma infinita aqui. Essa soma infinita não, aqui nem é uma soma infinita aqui, né? Aqui é uma soma de n termos, né? A gente ainda vai jogar lá na integral, né? Então, essa soma de n termos aqui. O que eu posso olhar aqui? Eu posso botar 1 sobre n e 1 sobre n ao quadrado em evidência para todo mundo aqui, certo? Então, aqui 1 sobre n tem todo mundo e 1 sobre n ao quadrado aparece em todo mundo aqui, certo? Aqui é o quê? Aqui é 1 sobre n ao quadrado vezes 2 ao quadrado, que é 1 sobre n ao quadrado, né? Vezes 3 ao quadrado, e assim vai. Então, botando esses dois termos em evidência, fica isso aqui. 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, 6 ao quadrado. Assim vai. Esse aqui, 1 sobre n a terceira, né? Soma esse, multiplica esse 2 aqui, n sobre n vezes n ao quadrado, n a terceira. Esse termo aqui, isso aqui é a soma dos n primeiros inteiros quadrados. Isso é uma série bem definida, né? Então, essa série aqui, ela resulta nessa fórmula aqui, certo? Então, assim como vocês estudaram séries, progressões aritméticas, progressões geométricas, né? E resultam em fórmulas, aí nós temos também para vários tipos de série. Então, essa série aqui, da soma dos n primeiro inteiros quadráticos positivos, ela resulta nisso aqui. Para qualquer que seja a quantidade de n, isso aqui é n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 dividido por 6. Então, lá na minha função, certo? Meu Rn eu vou trocar por isso aqui. 1 sobre n a terceira vezes aquela soma lá. Isso aqui agora é que eu vou jogar aonde? No meu limite, porque agora eu consigo trabalhar, certo? Então, esse n a terceira aqui eu vou dividir. Esse n eu digo isso com esse n a terceira, né?
esse n com um desses n's aqui, então corta ele e corta um dos n a terceira. Então fica isso aqui. Jogando no limite, então limite de n mais 1, 2n mais 1, n quadrado quando n está infinito. Eu posso botar 1 sobre 6 em evidência, e esse n quadrado que eu posso dividir um n para cá, um n para cá, né? Por que eu faço assim? Porque assim eu consigo fazer as divisões para depois aplicar as regras de limite, né? Então esse n mais 1 sobre n, né? Como eu vou fazer? Vou dividir aqui. Esse n mais 1, então vai ser n sobre n mais 1 sobre n. N sobre n dá 1. 1 sobre n, 1 sobre n. 2n mais 1, então 2n sobre n mais 1 sobre n. 2n sobre n fica só o 2, mais 1 sobre n, 1 sobre n. Nesse formato agora eu consigo aplicar o limite desse termo, o limite daqui de dentro, o limite aqui de dentro. Então, limite de 1/6. 1/6 é 1/6, que é uma constante. Limite aqui dentro, limite da constante é a própria constante. Limite de 1 sobre n quando n vai para infinito. 0, né? Lembra lá de limite. 1 sobre n quando n vai para infinito. Quanto maior o n, mais se aproxima de 0. Isso vai para 0. Então, fica só 1 aqui, né? Limite do 2 é o 2, a própria constante. Limite de 1 sobre n quando n vai para infinito. 0 também. Fazendo a continha, 1/6 vezes 1 vezes 2, 1/3. Tá? Então, aqui está demonstrado pelos limites que o Rn, quando n tende para infinito, o resultado dele é 1/3. Então, a área dessa nossa função aqui, voltando aqui, então essa área aqui, de 0 até 1, entre a função e o eixo, é 1/3. Isso funciona para qualquer função? Sim, funciona para qualquer função. Como é que eu calculo? Da mesma forma. O que muda? Muda apenas a função aqui. Então aqui é x quadrado. Onde entrou esse x quadrado? Ele entrou bem aqui, ó, na hora de pegar o ponto e aplicar na função, tá? Então, a minha largura é sempre por quanto eu estou dividindo, certo? Estou dividindo por n, então 1 sobre n, a largura para todo mundo. Ou, na verdade, da onde para onde eu estou indo, né? Zero, aqui eu estou indo de 0 até 1. Se fosse de 0 até 2, aí ia ser 2 dividido por n, certo? De 3 até 5, de 3 até 5, uma distância de 2. Então, 2 dividido por n, e assim eu acho os intervalos. Então, divido a área que eu quero em intervalos iguais, vejo a largura de cada um e vejo o pontinho de cada um e jogo na função. Ok? Então, outro exemplo aqui. Então, aqui é uma demonstração, né? Então, graficamente, com 10 intervalos, com 30 intervalos, com 50 intervalos, então perceba que vai ficando cada vez melhor. Então, quanto mais intervalos, melhor. Quando o número de intervalos tender para infinito, eu tenho exatamente a área que eu quero. Então, por isso, a área vai ser o limite dessa soma de infinitos retângulos, certo? Fazendo cada retângulo, calculando a base dele 1 sobre n e a altura dele, aquele pontinho de onde ele está pela direita, na função. Se eu pegar pela esquerda, também vai dar o mesmo resultado. Então, o R é quando eu pego o pontinho pela esquerda, pela direita, é o L quando eu pego pela esquerda. Em ambos os casos, vai para o mesmo resultado. E se eu tiver uma função genérica, f de x? A mesma ideia. Divide em intervalos, certo? Vejo onde é cada um desses x aqui e pego a base vezes a altura. A altura vai ser sempre o quê? O x1 jogado lá na função, se eu estiver calculando pela direita, ou o valor à esquerda do intervalo, no nosso caso aqui o primeiro é o a, vezes ele jogado na função, ou inclusive eu posso pegar um ponto qualquer aqui, nesse intervalo do a até x. No segundo aqui, retângulo, eu posso pegar o x1 e jogar na função, posso pegar o x2 e jogar na função, ou posso pegar qualquer valor de x entre x1 e x2 e jogar na função, certo?
Então, esse intervalo aqui, essa base, vezes qualquer valor de x1 até x2 jogado na função. Por que qualquer valor? Porque quando eu jogar no limite, certo? Isso aqui vai diminuir, certo? Eu vou ficar com infinitos intervalos. Quando eu ficar com infinitos intervalos, então cada intervalinho desse aqui vai ser, na verdade, um único ponto, ok? O x1 e o x2 vão se encontrar. Então, por isso eu posso pegar qualquer valor entre x1 e x2, porque quando eu aplicar no limite, o x1 vai se encontrar, digamos que com o x2, né? Vai estar tendendo, não vai se encontrar, vai estar tendendo para o x2, né? Tá? Então, o que eu tenho é isso aqui. Eu calculo o ΔX. O ΔX é essa basezinha de cada um. E cada ponto desse é o que? O primeiro é o A. O segundo, que é o meu x1, é o A mais ΔX. O outro ponto é o x1, certo? Mais ΔX. Então, x1 mais ΔX. Então, A mais 2 ΔX. O terceiro é o x2 mais ΔX. Então, A mais 2 ΔX mais ΔX. A mais 3 ΔX. Assim vai. Então, eu fico com esse aqui. ΔX e sempre o ponto aqui pega o ponto e joga na função. Ok? Então, fico com essa aproximação aqui. Como agora eu estou com uma função genérica aqui, que sobe e desce, percebam que tem hora que eu fico abaixo da função e hora que eu fico acima. A ideia é que uma parte vai, digamos que de certa forma, compensar a outra, ok? Mas para eu ter realmente uma boa aproximação, o que eu preciso é aumentar esse número de intervalos. Para ter o valor exato da área, eu preciso calcular no limite de eu ter infinitos intervalos aqui. Okay? Então, eu tenho essa soma aqui, ó. O f de x1 vezes o ΔX, o f de x2 vezes o ΔX, o f de x3 vezes o ΔX, e assim vai. Então, esse é meu problema de calcular. É assim que eu resolvo meu problema de calcular a área aproximando por retângulos. A regra é essa aqui. E aí, para eu ter a área exata, eu jogo isso aqui no limite. Certo? Então, o limite do Rn é o limite, a função no primeiro x1 vezes ΔX, mais a função no outro ponto lá, vezes ΔX, e assim vai, até eu chegar no último intervalo. Limite disso aqui de n tendendo a infinito. Tanto pela direita quanto pela esquerda, ou por um ponto qualquer. Esse asterisco aqui é um ponto amostral qualquer no intervalo, como eu falei, né? Então, posso pegar ele aqui, no x2 posso pegar aqui no meio, no x3 mais para a direita, tá? Então eu posso pegar em qualquer lugar, porque quando eu jogar no limite, não vai importar onde eu estou pegando, porque o meu intervalo vai reduzir, né? Vai tender a zero aqui. Então esse é a expressão mais geral para o meu limite. E aí isso aqui, a gente pode pegar essa equação, essa função aqui, né, essa soma aqui, e colocar nesse formato, né? Usar aquele símbolo da somatória. Então você talvez já tenham visto outra disciplina. O que significa esse somatório aqui? Significa que eu tenho a soma de vários termos iguais a esse, onde esse meu izinho aqui eu vou substituir do 1 até o n. Então eu tenho esse termo com o valor 1, somado com ele mesmo, onde no lugar do i eu boto 2, somado com ele mesmo, onde no lugar do i eu boto 3, e assim vai até chegar no n. Então ele mesmo, certo? Aqui era para estar 1, tá? Tem um errozinho, aqui era para estar 1. Então f do x1, então ele, quando o i é 1, é f do x1 ΔX. Mais, repete o mesmo termo, no lugar do i boto 2. Mais, repete o mesmo termo, no lugar do i boto 3. Mais, repete o mesmo termo, no lugar do i boto o 4, e assim vai. Até chegar, até onde? Até chegar no i igual a n. É como se fosse o for lá de programação, né? Não sei se vocês já estão estudando programação, é como se fosse aquele nosso for lá, né? Onde fica repetindo a mesma coisa, o i é o que? O i é a variável que está incrementando. Inclusive, todos que tiverem um somatório, o somatório na programação ele é
implementada direto como um for, né? Então isso aqui é essa nossa somatória, né? Então a nossa área que é o limite do n tendendo a infinito dessa somatória aqui. Então essa aqui é só uma forma compacta de representar isso aqui, né? Então isso aqui tudo é isso aqui, esse último aqui, né? Essa é uma forma compacta, tá? E aí então, deixa eu passar aqui o próximo exemplo aqui para a gente entender. Então aqui a minha função está aqui. Então eu quero calcular a área da região que está sob o gráfico de f de x, onde o f de x é exponencial de menos x, de 0 até 2. Então aqui a gente não vai nem fazer gráfico. Eu quero a área que está entre o 0 e o 2 na minha função exponencial de menos x. Então bora fazer o gráfico, é sempre bom visualizar, né? Eu não ia mostrar o gráfico, a gente perceber que a gente consegue calcular sem nem sequer ter o gráfico, basta ter a função, né? Mas a nossa função exponencial de menos x, então a função exponencial de menos x é aquela que faz isso aqui, ó. Exponencial de menos x, né? Aqui no 0 ela passa na altura 1, ela vai caindo, ela nunca vai virar negativa, ela vai tender no limite do x tendo infinito, ela tende a 0, ela vai sempre tentar se aproximar desse cara aqui. Eu quero o que? Eu quero do 0 até o 2, né? Até aqui. Então eu quero essa área aqui. Quero calcular essa área aqui. Então eu vou quebrar aproximar por retângulos, jogar no limite para ter infinito retângulos, né? Então a primeira coisa, qual vai ser o tamanho de cada a base, né? A largura de cada retângulo meu. Então eu vou do 0 até o 2. Então ali a minha base total na figura é de tamanho 2. Se eu vou quebrar em n retângulos, então cada ΔX meu é o que? É 2 sobre n, certo? 2 sobre n, então meu ΔX 2 sobre n. E aí eu tenho, então eu começo no 0. Se eu começo no 0, então aqui, minha figurinha de volta. Começo no 0. Então o primeiro retângulo aqui vai estar onde? Em 2 sobre n, certo? Foi onde eu calculei. Eu calculei que a distância de cada retângulo, a base de cada retângulo, né, que é o meu ΔX, 2 sobre n. Lembrando, por que 2 sobre n? Porque 2 é essa distância total aqui, do 0 até o 2, certo? Eu quero quebrar em n intervalo, então 2 dividido por n. Tá? Então, meu ΔX 2 sobre n. Então, o 0, o primeiro aqui, 2 sobre n. O próximo, 2 sobre n mais 2 sobre n. Então, 4, né, sobre n. O próximo, mais 2 sobre n. Então, 4 sobre n mais 2 sobre n. 6 sobre n. E assim vai. Okay, então, o primeiro 2 sobre n, o próximo 4 sobre n, o outro 6 sobre n, e assim vai. Então, um xi qualquer, 2 vezes i sobre n. O último, 2 sobre n sobre n. Então, já tenho cada um dos pontos olhando pela direita, né? E, então, os pontos onde eu vou pegar e jogar na minha função. Então, vamos lá. A minha base ΔX para todo mundo, então ΔX a base, o f do x é a altura. Então, a altura, qual é a minha função? Minha função é exponencial de menos x. Então, aqui, exponencial de menos o x1 vezes a base, mais o exponencial de menos o x2 vezes a base, mais o exponencial de menos x3 vezes a base, assim vai até o último, exponencial do menos xn vezes a base. Quem é o x1? 2 sobre n, então menos 2 sobre n. Quem é o x2? 4 sobre n. Quem é o x3? 6 sobre n, assim vai. Então, eu vou substituindo agora esse x1, x2, né? E eu fico com isso aqui, então. Então, essa é a função que eu tenho que jogar lá no limite, certo? Então, no limite do n tender a infinito,
esse aqui vai me dar a área que eu quero, que é essa área em vermelho aqui. Então, no limite do entender infinito dessa minha função aí o que eu fiz para simplificar, eu botei o 2n em evidência, né? Então 2 sobre n está aparecendo em todo mundo aqui, então bota ele em evidência. 2 sobre n vezes isso aqui tudo, ok? Botando na forma de somatória, então a somatória está aqui, né? O 2 sobre n está multiplicando, então a somatória, como é o termo, cada um dos termos? Exponencial de menos alguma coisa dividido por n, e esse alguma coisa é 2, 4, 6, 8. Então eu estou indo de 2 em 2, né? Então exponencial de menos 2i sobre n, onde meu i vai dar onde? De 1 até n, certo? Isso aqui não é tão simples a gente calcular, certo? Essa somatória. Usando um computador, a gente pode implementar uma funçãozinha lá, né? Um programinha que faz esse cálculo para a gente facilmente, né? Na mão é um pouco mais complicado. Mas se a gente usar um computador para calcular, ou se a gente fizer para poucos pontos, né? A gente consegue, com a ajuda de uma calculadora científica, a gente consegue ir calculando. Então, vou aproximar para 4 intervalos. Quando eu aproximo para 4 intervalos, resultado 0, 8, 5, 5, 7. Né? Se eu aproximar para 8 intervalos, meu resultado é 0, 8, 6, 32. Então vai melhorando. Quanto mais eu aproximar, melhor. Ok? Aqui com 10, né? Eu falei 8 aqui com 10. Com 10, 0, 8, 6, 32. Quanto mais eu aproximar, melhor. Então eu posso calcular essa área da função exponencial de menos x usando essa aproximação. Então, esse nosso problema de área a gente resolve assim, aproximando os retângulos. No limite de infinito e retângulos, eu tenho exatamente a minha área. Bora agora para o outro problema que a gente já vê que é similar, que é o problema da distância. Eu tenho um objeto em movimento e eu tenho a função que representa como ele está se movendo ao longo do tempo, ok? Essa função que representa quanto ele está se movendo ao longo do tempo, a partir dela, eu quero calcular o quanto eu já me movi. Qual é a minha distância, tá? Então, se a gente pegar aqui, vou passar aqui para ficar mais... Para pensar assim. Eu tenho aqui a minha função que mostra onde eu estou em cada instante de tempo. No 0, eu estava na distância bem aqui. No 5, eu estava nessa outra distância. Bem aqui, eu estava nessa outra distância. E assim vai. Eu quero saber o quanto eu me movi ao longo do tempo. Uma forma de eu calcular o quanto eu me movi ao longo do tempo é pensar naquela questão do inverso da função velocidade, certo? A minha velocidade aqui é a distância pelo tempo. Eu quero o contrário, agora eu quero a distância. Então, a distância é igual a velocidade vezes o tempo. Voltando lá no gráfico, o tempo está aqui, certo? E a velocidade está onde? A velocidade está aqui. Esses pontinhos me mostram a minha velocidade ao longo do tempo. Ok? Então, se eu quero a distância que eu percorri até o tempo 5, é o 5 vezes a velocidade. Eu quero a distância que eu percorri até o 10, o tempo vezes a velocidade. Se eu quero o quanto eu percorri só do intervalo de tempo do 5 até o 10, então é só essa base aqui, é só esse pedacinho aqui, vezes a velocidade que é esse ponto aqui. O que a gente tem aqui? A gente tem exatamente retângulos, né? Estou de novo aproximando por retângulos.
Só que essa aproximação que eu estou fazendo, assim, a minha velocidade, né, ela não foi constante durante esse intervalo de tempo do 0 até o 5, certo? Ela variou daqui para cá. Então, quando eu pego aqui, ó, a velocidade é aqui vezes a base, eu estou admitindo que durante todo esse intervalo de tempo ele esteve aqui, nessa velocidade. Então, eu estou aproximando, mas na verdade a velocidade dele estava mudando aqui ao longo do tempo. Então, meu problema de encontrar a distância também é um problema de pegar uma curva, que agora é a nossa função velocidade, colocar nela vários retângulos para aproximar a nossa distância. Então, a nossa distância aqui vai ser, de novo, a área dessa figura. Então, o problema da distância, eu quero achar a distância. A minha distância é a área da onde para onde, do intervalo de tempo em que eu percorri, que eu andei, onde a minha função aqui é a minha função velocidade. Então, isso aqui me dá o quanto eu me movi ao longo do tempo. Então, de novo, eu caí no problema da área, eu vou aproximar e resolver da mesma forma que o problema da área. Outros exemplos. Imagina que essa função aqui representa, eu tenho uma aplicação e essa função aqui em azul representa a variação dessa minha aplicação no meu tempo. Eu quero saber, então, o quanto eu ganhei durante um certo intervalo de tempo dessa aplicação. Então, o intervalo de tempo que eu estou observando, certo? O quanto eu ganhei vai ser medido da mesma forma. A taxa de variação vezes o tempo que ficou naquela taxa. Então, base vezes altura. Essa minha taxa, que ela não foi, durante aquele intervalo de tempo ali, ela não foi constante, né? Não foi retinha aqui, não foi na horizontal, igual como está nesse retângulo aqui, ela variou. Igual como era o exemplo aqui da distância, da velocidade, né? Então, a minha aproximação vai ter essas falhas. Como é que eu melhoro a aproximação? Colocando mais retângulos aqui. Com infinitos retângulos, eu consigo calcular exatamente quanto eu ganhei nesse intervalo de tempo. Isso aqui representa, agora essa função em azul aqui, agora representa a variação, o crescimento das bactérias lá que o biólogo está analisando. Quantas bactérias tinham cresceram, quantas bactérias apareceram, né, num certo intervalo de tempo. Então, se eu pegar do 0 até o 5, o quanto cresceu? Eu vou pegar um ponto lá e vou aproximar para aquele ponto. Se aquele crescimento tivesse sido constante naquele intervalo de tempo, aí o retângulo daria exatamente o que eu quero. Mas não foi, então eu vou ter uma aproximação, vou ter sempre erros aqui, né? Ou para cima ou para baixo, né? Como eu melhoro, como eu faço esses erros sumirem? Colocando infinitos retângulos, né? Então, problema da área, problema da distância, problema de acumular, o que a gente está fazendo, no fundo, é acumular, a gente está acumulando as coisas, né? Então, se eu pensar aqui lá na questão da área, problema da área, eu quero que eu pego um retângulozinho, depois acumulo com outro, depois acumulo com outro, depois acumulo com outro, então aquelas somas lá é acúmulo, né? Então a minha área é acumular acumular vários retângulozinhos aqui. Problema da distância, quanto eu percorri no primeiro intervalinho, quanto eu percorri no segundo intervalo, quanto eu percorri no terceiro intervalo, quanto eu percorri no quarto intervalo, e assim vai. Então eu estou acumulando quanto eu percorri em cada intervalo. Estou acumulando os retângulos. O meu patrimônio lá aplicado, quanto ele rendeu, quanto ele cresceu ao longo do tempo. Então, quanto ele cresceu no primeiro intervalo, mais quanto ele cresceu no segundo intervalo, mais quanto ele cresceu no terceiro intervalo. A população de bactérias, o quanto ela cresceu no primeiro intervalo, quanto ela cresceu no segundo intervalo, quanto ela cresceu no terceiro intervalo. Então, eu estou acumulando. Então, sempre que o meu problema for um problema que envolve acumular
alguma coisa, eu tenho um problema que eu posso calcular nesse formato aqui de acúmulo de retângulo, né? Botar a função que representa a minha variação. O importante é que essa função aqui de cima é a função que representa a variação. Essa função que representa a variação, eu vou acumular a área que está entre ela e o eixo aqui horizontal. E os limitantes da onde para onde eu estou observando. Essa área aqui representa o acúmulo dessas coisas. Então, outro exemplo, essa função em azul representa o escoamento de água ao longo do tempo. Quantos metros cúbicos estão saindo ao longo do tempo? Tem uma hora que aumentou, saiu mais água, depois começou a sair menos água. Quanto de água saiu durante os 30 primeiros segundos? Essa área aqui, acumular essa área aqui, medir exatamente quanto de água saiu, quanto de água foi acumulada. Se eu botasse uma caixa ali d'água para parar, o quanto ela ia parar, o quanto ela ia acumular de água durante esse intervalo de tempo. Então, todos os problemas em que a gente tem a taxa de variação, ou seja, nós temos já a derivada, nós queremos saber o quanto foi acumulado durante esse intervalo de tempo, é um problema que a gente pode representar pelo problema da área e que vai cair no mesmo tipo de limite que esse aqui, né? Então, o limite da soma, né, de I1 até N, onde esse N vai para infinito, da base, né, meu delta lá, T ou delta X, na variável que eu estou trabalhando, vezes a função naqueles pontos específicos que estão ou à direita ou à esquerda de cada intervalo, ou em um local específico, né? Então, são todos esses problemas, problema da área, problema da distância, problema do acúmulo de água que está saindo para um cano, problema do quanto eu acumulei de patrimônio, o problema de quantas bactérias novas foram criadas, todas caem nesse mesmo problema aqui, calcular o limite desse somatório. E aí é o limite desse somatório que a gente chama de integral, okay? Que é o nosso próximo slide aqui. Então, esse limite aqui, é o que a gente chama de integral, certo? Essa soma é uma soma que a gente chama de soma de Riemann. Tá aqui. Então, a integral é isso aqui. A integral da função fx dx de a até b. Então, esse símbolozinho aqui, ele é o que? Ele é um S alongado. Por que um S alongado? Exatamente porque é uma soma infinita. S alongado, soma infinita. Soma infinita do que? Do f de x. O que é esse dx? É o substituto para esse delta x aqui, ó. Tá? Então, esse dx vai representar que eu estou acumulando em x. É a variável que eu estou acumulando. É a variável que eu peguei e dividi em intervalos para dizer qual é a minha base. Então, a minha integral definida, quando a gente fala integral definida, é porque a gente está dizendo da onde para onde eu vou acumular, ou da onde para onde eu vou integrar. Sempre que a gente fala em integrar, a gente pensa em acumular. Então, eu estou acumulando a área da minha curva, a área que está entre a curva, o eixo horizontal, o A e o B. Né? Então, essa é a ideia. Integral. Então, integral é esse limite dessa função aqui. Isso é integral definida. Tá? Por que definida? Porque existe também a integral indefinida. A integral definida, ela vai dar um número para a gente, um resultado, a gente pode calcular. A integral indefinida, a gente não vai chegar no número, a gente vai chegar em outra função, tá? E é lá que a gente vai relacionar com as primitivas que nós falamos no vídeo passado, ok? Então, essa nossa aula de hoje fica até aqui.
Aqui foi só para dar uma pequena introdução, só para a gente não parar de falar desse limite aqui sem relacionar com o integral. E aí nosso próximo vídeo, nossa próxima aula, então a gente vai especificar melhor essa parte da integral aqui, falar da soma de Riemann e falar do teorema fundamental do cálculo, para poder depois entrar nas técnicas de integração. Okay?